Você está montando um PC Game, começou a ver os benchmarks, escolher placa de vídeo, processador, promoções das lojas relâmpago. Para. Cara, acho que você começou da maneira errada. Vamos montar esse PC Game, mas vamos fazer do jeito certo. Primeiro capítulo de Montando PC Gamer do jeito certo tá no ar. Confere comigo. Fala galera do Geek, eu sou o Gotkos, você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu falando que nós vamos iniciar a nossa série semanal de Montando o PC Gamer do jeito certo, exatamente. Existe muito conteúdo na internet, existe muita informação e a quantidade de informação às vezes acaba atrapalhando bastante. Para montar um PC Gaming, para jogar gaming, você tem que levar algumas prioridades na sua mente, definir metas, inclusive definir aí ao que se refere ao seu PC Gaming. Afinal de contas, você não entra numa concessionária e escolhe um carro só porque ele vai de 0 a 100 em 2 segundos. Você coloca muita coisa na balança. Para o que você vai usar aquele carro? É para o trabalho, é para o lazer, é para a diversão, é para a família. Isso define a categoria. No caso do PC Gaming, é uma área um pouco mais obscura para muitos que não entendem ou não conhecem ainda esse mundo, e a gente vai explicar para vocês como vocês devem fazer para realmente fazer uma excelente escolha e ter a melhor experiência dentro da sua expectativa, dentro do seu custo-benefício. E afinal de contas, o custo-benefício é muito importante. Muita gente começa por ele e começa errado. Não adianta você comprar algo muito barato que não vai atender a sua expectativa. Não adianta você comprar algo muito caro para usar muito pouco. A gente vai separar o joio do trigo nessa série e você vai gostar pra caramba, começando, é óbvio, é claro, é lógico, pelo primeiro momento que você deve parar para pensar e refletir. Qual a resolução que eu vou jogar, quais os tipos de jogos que eu mais jogo e principalmente qual a frequência que eu vou utilizar em meu monitor. Isso vai definir toda a sua configuração, inclusive o custo dessa configuração que você pretende montar. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa o like mesmo para ser notificado semana que vem quando sair o segundo Montando o PC Gamer do jeito certo. Lembra, a gente vai te ajudar do início ao fim a montar o seu PC. Antes de a gente ir pro assunto principal, vamos deixar duas coisas muito claras e importantes aqui. Esta é uma série que se dedica exclusivamente a montar o PC para jogos, exatamente isso. Ao público entusiasta, pode ser que não tenha aí tanto interesse neste vídeo, porque ele foca exclusivamente em jogos. Nós não estamos aqui para deliberadamente falar qual é o melhor equipamento, qual é o melhor processador. Isso é extremamente variável de acordo com o conjunto. A gente está aqui para falar qual é a melhor experiência para que você jogue gaming no seu PC. Outra coisa importante também, a galera aí dos comentários, por gentileza aí, aos que conhecem mais, orientem as pessoas que conhecem menos e não confundam com comentários desnecessários ou com afirmações sem base para não atrapalhar o conteúdo e nem atrapalhar as pessoas que estão interessadas em montar o seu PC Gaming da maneira correta. Então vamos aprimorar nossa experiência gamer a partir de agora. Vamos falar da resolução e também dos jogos que você pretende jogar. Quais os tipos de jogos que você atualmente joga? É claro, é lógico que um PC Gaming é gaming. Ele deve ser aí compatível para rodar aí grande parte dos jogos, se não todos os jogos. PC Gamers de entrada hoje já são capazes de rodar todos os jogos do mercado, mas com certeza você tem um foco, você tem uma prediletação para algum jogo no mercado ou algum estilo de jogo. Vamos citar aqui coisas bem comuns, por exemplo, mundo aberto, campanhas single players, multiplayers competitivos, multiplayers recreativos. Existem diversas maneiras de se jogar e cada uma dessas tem uma priorização de configuração para ter melhor desempenho ou não, e também vai definir aí quais equipamentos você vai comprar. Eu vou dar dois exemplos bem simples aqui. Por exemplo, se você é uma pessoa que está entrando aí para o mundo de PC Gaming principalmente focado em setor competitivo, ou seja, jogos como Overwatch, Rainbow Six Siege, jogos como Paladins, jogos como PUBG, talvez você esteja pensando aí muito mais em quantidade de FPS, e isso vai afetar aí na sua configuração.
variação em resolução ou componentes que devem ser comprados para atingir essa gama de FPS. Por outro lado, você é um jogador que gosta mais de jogos AAA, você gosta de jogos de experiência de mundo aberto, você gosta de jogos single player, você gosta de campanhas. Esses jogos, no geral, eles geralmente priorizam muito mais a qualidade gráfica do que em si a qualidade de FPS. Portanto, se você comprar um monitor de 144 Hz, por exemplo, para jogar um The Witcher, ou para jogar aí um GTA, ou até mesmo um Far Cry 5, você pode se decepcionar mesmo tendo uma máquina extremamente parruda. Vamos desmistificar um pouco em relação a essas categorias de jogos, e uma coisa que realmente acaba confundindo quem está entrando no mundo de PC Gaming ou quem está querendo fazer aí um upgrade. Essa coisa é chamada benchmark. O benchmark, ele na verdade é um teste de comparação entre dispositivos. O objetivo do benchmark é alcançar o máximo que aquele dispositivo componente pode atender. No mundo de PC Gaming ele foi introduzido trazendo jogos que têm baixos níveis de FPS para colocar no máximo, ou seja, uma placa que consegue arrancar o máximo do mínimo é uma placa mais veloz, mais voraz, é uma placa melhor. Um processador, a mesma coisa. Dessa forma, alguns aí comparam os benchmarks com relação de compra para esses equipamentos, deixando alguns critérios aí que devem ser levados em consideração. Ok, então, Gotcose, tá ficando legal, mas eu também não tô entendendo muito direito. A gente tá falando de resolução, agora você falou de jogo, entrou no benchmark. Vamos lá então, eu fiz essa explicação inicial para te ajudar a definir qual é a resolução e quais os tipos de jogos que você vai jogar. Eles estão determinadamente grudados. Por exemplo, se você quer jogar um jogo competitivo, ainda a melhor resolução poderia ser apontada como a Full HD. Você vai conseguir índices de FPS muito maiores em relação a 1440p ou até mesmo 4K. Agora, se você está partindo aí para uma experiência single player, uma experiência mais de beleza gráfica, talvez uma opção de 1440p e 4K possa te atrair ainda mais. No entanto, 4K acaba diminuindo ainda mais seus FPS. Calma aí, eu fiz um teste prático aqui para que você entenda ainda mais a explicação que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu separei dois jogos extremos aí, um jogo que nunca vai angariar muito FPS e um jogo que é feito para angariar FPS, exatamente isso. Eu estou utilizando aqui a minha máquina que é um PC high-end. Eu tenho um Ryzen 7 1800X com uma Vega 64, 16 GB de memória de 3000 MHz e eu estou utilizando como placa-mãe uma Corsair 6 Hero, tá ok? Essa configuração atende todos os jogos do mercado atualmente, ou seja, eu consigo jogar qualquer jogo acima de 60 sem problema nenhum. A coisa muda quando eu mudo para 4K. Além da máquina, eu estou utilizando aqui 3 monitores com as 3 resoluções distintas, exatamente, cada um com a sua resolução nativa correta. Eu não dei downgrade na resolução do monitor para ganhar FPS, eu estou utilizando um aparelho específico para cada resolução. Para a resolução Full HD eu estou usando o AOC Agon AG32, que eu fiz até um unboxing essa semana. Ele é um monitor Full HD que alcança 144 Hz. Para a resolução 1440p ou 2.5K ou o vulgo comercial errado chamado de 2K, eu estou utilizando o Asus MG279Q. Ele é um monitor também que alcança 144 Hz na resolução de 1440p. E para 4K eu estou utilizando o monitor Philips 288p, um monitor que alcança até 60 Hz na resolução 4K nativa. Com esses 3 monitores, com esse equipamento, nós escolhemos 2 jogos aqui que são água e azeite no quesito de angariar FPS. Eles serão utilizados como referências de suas categorias. Um deles é um jogo focado muito mais no entretenimento, é Far Cry 5, o outro é focado muito mais na competitividade, é Doom. Eu poderia ter utilizado Paladins, Overwatch, Rainbow Six Siege ou qualquer outro FPS. No entanto, para exemplificar e tirar maior proveito do meu equipamento, eu utilizei Doom porque ele utiliza a API Vulkan. Como eu tô com a arquitetura, a plataforma AMD aqui, a API Vulkan casa muito bem com ela. Vamos lá então começar com o benchmark de Far Cry 5. Eu vou começar com ele em Full HD.
Como você viu aí nos resultados do benchmark de Far Cry 5, a gente teve uma média aí de 91 FPS, muito bom para um jogo da categoria dele, com uma mínima de 68 e uma máxima de 123. Angariou bastante aí do nosso monitor Full HD de 144 Hz. Ele é um jogo bem pesado, bem bonito e a configuração dele estava no Ultra. Vamos ver como ele se comporta agora em 1440p. Você reparou que a gente só deu um salto na resolução, não mudou nada no jogo e a gente já perdeu nessa brincadeira 13 FPS da contagem média. De 93 do Full HD foi para 80 do 1440p. Na média de 62 a mínima e média de 93 na máxima, muito inferior aos 123 também acusados no Full HD. Ou seja, no ato que a gente subiu a resolução no mais um nível, a gente de cara já perdeu 10 FPS. Utilizando o mesmo equipamento, um equipamento que empurra muito bem, um equipamento considerado high-end, ou seja, é uma grana que você gastou nesse equipamento e ele perdeu 13 FPS só numa subida de resolução. Ok, então vamos pro extremo, né? Vamos rodar Far Cry 5 a 4K. Em 4K você enxerga um pouco mais a realidade. Enquanto a diferença aí foi de apenas 13 FPS, a gente passou mais da metade em relação ao Full HD e a metade em relação a 1440p, só num salto a mais. Ou seja, a perda de Full HD para 1440p, ela foi menor. Agora, de 1440p para o salto de 4K, a gente teve uma perda enorme no índice de FPS. É óbvio, é claro, é lógico que o jogo ficou mais bonito, ficou com mais pixels na tela, muito mais detalhado, a grama tinha mais detalhe, variações de sombra, texturas e pixel shaders incrustados aí no seu monitor. Entanto, você teve um índice altíssimo de perda de fluidez numa resolução 4K, o que acaba colocando na sua mente, será que vale a pena realmente eu investir em um equipamento 4K para PC Gaming, se eu vou ter muito mais benefício em uma resolução menor, 1440p, por exemplo, em relação a 4K, e o dinheiro talvez que eu vou empregar aí para empurrar os 4Ks, eu possa comprar um monitor melhor e ficar muito mais fluido. É uma maneira de se pensar. Beleza, então, agora a gente vai pegar um jogo aí que é feito para ganhar FPS. Agora a gente vai para Doom e a gente vai extrair o máximo desse jogo aí nas 3 resoluções também. Acompanha comigo. Presença demoníaca em níveis perigosos. Em Full HD escorreu até uma lágrima de emoção, 144 FPS cravado. Vamos ver agora qual é a nossa perda indo para 1440p. Começando. Presença demoníaca em níveis perigosos. Confinamento político.
Do 1 em 1440p, você verificou que ele variou aí de 124, 126 FPS até 144 FPS. Em alguns momentos ele ficava 144 e depois caía. Ou seja, ele teve uma variação sim, oscilação quando a gente deu um salto. Uma oscilação aí de cerca de 20 FPS em relação ao Full HD, que se manteve estável no 144 FPS. Isso diz muito a respeito do mundo competitivo. Hoje em dia o mundo competitivo, o mundo player pro mesmo, utiliza a resolução base 1080p. E é por isso que eles utilizam 1080p. Não existe variação. Você pega uma placa parruda, uma placa que entrega bem, por exemplo, que nem a Vega 64 e uma 1080 e utiliza no monitor Full HD, você vai conseguir excelentes resultados de estabilidade de FPS, a cravação do FPS, não atrapalhando a latência aí do FPS na sua cara. Outra coisa importante que a gente tem para falar é que essa variação já seria necessário você ter um monitor com FreeSync ou G-Sync para que não ficasse visível essa variação dentro da sua tela. Pois bem, então, vamos ver. A gente perdeu 20 FPS subindo para 1440p e agora vamos subir agora para 4K. Presença demoníaca em níveis perigosos. E agora de novo a dura realidade. Mais da metade de novo de perda de FPS quando a gente passa para resolução 4K. Basicamente a gente variou de 51 a 60 FPS no Doom 4K, como você pôde perceber. Vamos lá então, feitos os testes, nós tiramos algumas lições proveitosas deles. O primeiro é que, sim, existe diferença do tipo de jogo que você vai jogar em relação à sua configuração. Você pode acrescentar aqui, tirando a média do nosso equipamento, mas para um equipamento menor, por exemplo, você teria os mesmos índices. Quanto menor o equipamento, mais ele vai reduzir o FPS para jogos que são mais pesados. E ele nunca vai alcançar FPS gigantescos, catastróficos. 144 FPS no jogo como Far Cry 5, por exemplo, é uma difícil missão de conseguir e é muito dinheiro para ser investido, e se você conseguir. Por outro lado, existem jogos competitivos que são feitos para tirar o melhor proveito do hardware. Para quê? Para que sejam competitivos. Tempos de reação e ação imediata na sua tela. Esses sim tiram mais proveitos do FPS. No entanto, você pode averiguar uma coisa muito importante: quanto mais competitivo você quiser ser, menor a resolução você terá que escolher. Porque a estabilidade perfeita que nós conseguimos aqui foi em Full HD. E não é à toa que pro players do mundo inteiro utilizam nativamente a resolução Full HD para jogarem seus jogos competitivos, porque estabilidade é muito importante. Agora, se você quiser tirar o proveito dos dois mundos, o FPS competitivo e também uma maior resolução 1440p, pode ser uma boa pedida. No entanto, isso vai aumentar o custo do seu equipamento também. Mas você pode ver definitivamente que os jogos são diferentes e a estrutura que você vai ter é diferente. E a maior lição aprendida desse teste é em relação a cada salto de resolução que você faz, a mudança acaba sendo drástica, principalmente do 1440p para o 4K. A gente perdeu aí o dobro de FPS em todas as resoluções quando nós subimos para 4K nativo. Cada resolução que a gente saltou, a gente diminuiu o FPS e extraiu muito mais do equipamento. E é por isso que a meta de resolução é extremamente importante. Ela vai definir qual equipamento que você vai querer comprar, ela vai definir quanto você vai gastar e ela vai definir quais os componentes você deve impregnar dentro dessa máquina PC Gaming que você quer montar. Você escolheu o jogo, qual os jogos que você gosta mais? É entretenimento, então você vai trabalhar com FPS menores. Dispensa monitores de alto índice de hertz porque você não vai jogar dinheiro fora. Você gosta mais de FPS? Talvez você queira aí trabalhar em resoluções menores. Full HD ainda é uma boa pedida para o setor competitivo, sim. Outra coisa também que se desmistifica é em relação a várias pessoas que têm um PC bom, por exemplo, um PC já um pouco antigo, aquele PC que foi high-end há 4 anos atrás e que impulsiona os jogos muito bem, e o cara tem um monitor Full HD, e aí ele resolve comprar um monitor de 1440p.
e os problemas começam a acontecer. A resolução determina muito até onde você quer chegar e é a primeira meta que você tem que apontar. E é por isso que nós fizemos esse conteúdo aqui para vocês, para desmistificar. Qual é o nosso próximo conteúdo? Baseado na meta de resolução que você criou agora, baseado também na meta de jogos que você tem mais índice de jogar dentro da máquina que você vai comprar. A partir do próximo capítulo nós estaremos falando de equipamentos para cada resolução dessas. Exatamente. Por quê? Porque você já teve escolhido aí o que você quer e agora a gente vai começar a angariar os produtos corretos para aplicar de maneira correta. Não olhando somente para processador e GPU, olhando para um todo. Nem todo equipamento de PC é PC Gaming e você vai aprender isso na nossa série. Se você gostou desse vídeo, desmistificou tudo que você queria saber, pelo menos em questão de resolução e jogos que angariam FPS e jogos que não angariam FPS, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, se inscreve mesmo para ficar notificado do próximo vídeo que nós fizermos montando o PC Gamer da maneira correta. Agora você já sabe e vai continuar sabendo. Eu sou o Gotkose e até a próxima.